sabemos, nessa série que nós denominamos da série evangélica de Emmanuel, ele sempre traz um trecho das Escrituras, pouco do Antigo Testamento e mais do Novo Testamento, inclusive das epístolas, né, dos apóstolos e do Apocalipse. O versículo que Emmanuel escolheu para nós é o seguinte: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais condenados. Emmanuel nos trouxe um conselho de Tiago que está contido na sua Carta Universal, né, no capítulo 5, versículo 9. Quem é esse Tiago que nos dá esse conselho da noite de hoje? Todos nós nos recordamos, né, dos apóstolos de Jesus e nos lembramos que Jesus tinha 2 discípulos que se chamavam Tiago. Então, eles eram tratados como Tiago Maior e Tiago Menor. Não é? Tiago Menor, em alguns historiadores do cristianismo, ele é denominado como irmão de Jesus, outros o consideram meio-irmão de Jesus e outros os consideram primo de Jesus. A verdade é que esse Tiago, de alguma forma, ele era do núcleo familiar de Jesus, né? E ele foi um dos 12 que Jesus chamou a vir trabalhar com ele, né? Primeiro eles foram discípulos e depois eles se tornaram apóstolos, né? E Tiago, na sua Epístola Universal, ele inicia se dirigindo às 12 tribos de Israel. Por quê? Porque Tiago era do grupo que considerava que o cristianismo deveria ser pregado apenas entre os judeus, ou mais especificamente entre aqueles que eram circuncidados, não é? Enquanto que alguns outros apóstolos, inclusive o Tiago Maior, né, ele parte depois do desencarne de Jesus para a Espanha, faz um trabalho imenso de pregação na Espanha, por isso todos nós, todo ano, vemos as peregrinações em Santiago de Compostela. Né? Esse é o Tiago Maior. Todos os 2 tiveram mortes trágicas. O Tiago Menor foi apedrejado e o Tiago Maior foi decapitado. Não é? Era assim que se tratava os cristãos do primeiro momento. Por isso, vamos nos dar por muito felizes, porque nós podemos dizer que somos cristãos sem medo de nenhuma reprimenda. Não é? E a epístola de Tiago é muito interessante, não dá para a gente tratá-la toda, mas eu vou ler os itens principais dela, para que nós tomemos consciência de como ela é presente e atual. Então, ele inicia com as saudações, né? E depois, veja como é atual. Ele vai discorrer sobre os benefícios das provações. Em seguida, ele vai dizer como obter sabedoria. Depois, ele vai falar uma coisa que a doutrina espírita vem reforçar de uma maneira, quase 2000 anos depois, bastante consistente, que se denomina as circunstâncias terrenas são transitórias. Depois ele vai falar da origem do pecado, ou seja, do mal, né? E depois, em seguida, ele fala da origem do bem e a prática da palavra de Deus. Em seguida, ele vai comentar na sua epístola: não se deve fazer acepção de pessoas. Não é? Em seguida, ele vai falar que a fé sem obras é morta. E, em seguida, ele vai tratar os pecados da língua e o dever de refreá-la. Atualíssimo. Vocês não concordam comigo? A sabedoria
lá do alto. Quer dizer, aqui ele vai tratar da sabedoria na espiritualidade. Continuando, ele vai tratar da origem das contendas, vai dizer que a maledicência é condenável, e depois ele vai falar da falibilidade dos projetos humanos. Em seguida, ele traz que Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Prestemos atenção, Deus não condena a riqueza, somente o mau uso que se pode fazer dela, né? E, continuando, então, ele vai encerrar a sua epístola dizendo que o juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências da vida. Então, eu pergunto, é atual ou não é atual? Não é? Eu diria que é muito parecido com esse livro de André Luiz, que nos dá, sim, conselhos bastante consistentes na nossa maneira de agir. Então, quando Emmanuel tem que tratar dessa temática queixas, no livro Vinha de Luz, ele vai lá se recorrer às colocações de Tiago, né? Onde Tiago diz que nós não devemos ser presas fáceis da queixa. Não é? E é muito interessante o conteúdo dessa lição, então nós vamos tratar parte por parte dela. Diz o seguinte no primeiro parágrafo: a queixa nunca resolveu problema de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, ficariam admirados do volume de tempo perdido. Falso sistema de desabafo. Não é? Quer dizer, aqui fica bem claro nas palavras de Emmanuel que queixar-se é um falso sistema. Segundo, não alivia ninguém. Não é? E aqui ele vai passar por uma questão muito interessante, que é a questão do nosso tempo, colocando que, se prestássemos atenção no volume das nossas queixas e no tempo que dura fazendo queixas, nós íamos ver quantos momentos importantes nós perdemos na nossa vida nesse hábito lamentável de se queixar. Não é? Então, é muito interessante, porque André Luiz já nos contou que a grande maioria de nós, no livro Libertação, tem uma companheira aí que eu vi lendo o livro Libertação, ele vai tratar do conceito de completista, não é? No planejamento, no setor de planejamento reencarnatório. E o que ele aprende lá, que ele fica muito admirado quando ele escuta essa palavra completista lá, né? São aqueles espíritos que usam todo o tempo encarnado que lhes foi concedido. E diz mais, que a maioria de nós volta ao plano espiritual sem gastar todo esse tempo. Já não gastamos todo o tempo que temos. E o tempo que temos, gastamos fazendo queixas, lamentações, não é? Adquirindo esse hábito inútil para nós, no sentido de achar que nós vamos acalmar o nosso coração. Continua, então, Emmanuel, com a seguinte colocação. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço, com espírito de repulsa à tarefa que lhe foi cometida. Aqui é muito claro, né? Só assim, para um rápido exame mental. Não é? Nessa última semana, quantas vezes nós queixamos das nossas obrigações? Não é? As queixas, ou porque não deu certo, ou porque o nosso companheiro de trabalho não andou no nosso ritmo, que nós gostaríamos, ou porque o nosso chefe foi exigente, ou porque o nosso subalterno não caminhou como nós esperávamos que ele caminhasse. Não é?
Então, Emmanuel aqui diz o seguinte, que o bom servidor é aquele que compreende as características de seu trabalho e canaliza o seu potencial para que esse trabalho seja realizado. E não é só o trabalho remunerado, não é? É qualquer atividade que nós tenhamos que fazer, porque os espíritos já nos ensinaram que trabalho é toda ocupação útil, não é? Então, nós estaríamos assumindo um compromisso de ter uma atividade útil, mas quando ela é mais ou menos trabalhosa, quando ela é mais ou menos difícil, nós enveredamos pelo caminho da queixa, não é? Prosseguindo, então, Emmanuel vai dizer o seguinte, a amizade e a confiança sempre autorizam confidências, mesmo nesse particular. Contudo, vale disciplinar a conversação. E Tiago, há 2000 anos, já nos ensinou que a nossa língua é um órgão muito perigoso no nosso corpo. O segundo órgão perigoso do nosso corpo é o ouvido. Não é? É o falar inadequadamente e ouvir, quer dizer, introjetar tudo aquilo desnecessário que nós ouvimos falar. E Emmanuel aqui reforça essa colocação de Tiago. Mesmo que seja entre amigos, cuidado com aquilo que vocês falam. É, sim, admirável que nós possamos ter um ombro amigo onde nós possamos encostar, não é? E sentirmos que essa pessoa nos escuta, nos acolhe, ou em outras circunstâncias que nós escutamos, acolhemos, não é? Mas, mesmo nessas circunstâncias, cuidado, porque muitas vezes as confidências, não é? O exemplo mais típico é o seguinte, uma pessoa chegar para a gente e dizer, olha, fulano falou isso para mim, mas disse para mim não falar para ninguém, mas eu vou falar só para você. Aí a gente vai para o outro amigo e fala, eu vou falar só para você, não é? E aí vai crescendo. Quando eu era criança, contava-se lá, eu sou bem do interior do estado de São Paulo, né? Que um dia um homem acordou e falou que tinha botado um ovo. O vizinho trepou no muro, contou para o outro, no final do dia ele tinha botado 10 ovos. Né? Então, essa é o perigo, não é? Da gente ficar transmitindo informações. E na maior parte das vezes, quando a pessoa faz confidência para a gente diz, ó, sou um túmulo. Não é? Sou um túmulo, só que tem microfone e alto-falante. É? Então, precisamos tomar cuidado com esse aspecto também. Seguindo, Emmanuel diz, a palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia de maneira improfícua. Não é? Então, veja, nós vivemos dizendo que nós estamos exauridos, não é? Mas continuamos gastando as nossas energias na queixa, na lamentação, na autopiedade, que é a pior coisa que nós podemos ter, não é? E então canalizamos essa energia que podia ser utilizada para a busca da nossa felicidade, do nosso prazer, da nossa evolução espiritual, dessa maneira aqui, que é quase uma maneira doentia. Né? Continuando, eu não gosto desse relógio do Allan Kardec, porque ele desce para baixo muito depressa. Continuando, ele diz, o discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo, queixar por quê? Não será a esfera de luto o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz, a dor que reclama alívio?
não é o mal que requisita o concurso do bem? E aqui nós podemos lembrar com bastante tranquilidade a 919A de O Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho nos dá aquela mensagem maravilhosa sobre o autoconhecimento ou o autodescobrimento. Não é? Nós temos a capacidade de, em nos sentindo espíritos imortais, que renascemos para progredir, não é? Começar a perguntar sobre as nossas más tendências. Esse é um exercício muito difícil, porque, como o próprio Santo Agostinho diz, o Sovina só diz que é cauteloso, não é? Aquele que é duro para gastar dinheiro só diz que é cauteloso, não é? Então, aqui, Emmanuel vai nos fazer a proposta. Quando você for se queixar, faça essa autoanálise. Agora, abrindo parênteses, eu quero fazer uma colocação para vocês. Essa palestra eu fiz essa semana lá no sanatório. Então, da metade da semana passada até a metade dessa semana, eu fiquei preparando, lendo sobre Tiago, lendo a epístola de Tiago, lendo aqui. E, olha, o que eu bebi de água essa semana, porque cada vez que eu ia abrir a boca para fazer uma queixa mais comprida, eu acho que ainda fiz algumas pequenas. Eu ia lá, enchia o copo d'água e bebia água. Né? Então, porque eu falei, pô, estou preparando uma lição de queixa, né? Então, né? E cada vez que eu ia, porque a gente não queixa só quando fala, né? A gente queixa quando pensa também. Né? Então, o direcionamento do nosso pensamento. Daí a necessidade do autoconhecimento. O que é que eu estou pensando? Que formas, pensamentos eu estou construindo na minha atmosfera espiritual? E essas imaginações, essas figuras, estão atraindo quem? A melhor opção não seria buscar uma conversa com nossos anjos de guarda, com os nossos guias espirituais, com os nossos mentores espirituais? Porque, veja bem, Kardec nos explica que quando nós alimentamos isso, nós criamos uma impenetrabilidade para a ação desses espíritos felizes. Inclusive, abrimos, em contrapartida, abrimos as portas para todos aqueles que são infelizes. E o hábito da queixa é esse mesmo, não é? Como quando nós temos assim um amigo que não é bem amiguinho nosso, né, que quer nos dar uma rasteirinha, quando a gente fala, poxa, assim, em pensamento, né, poxa, estou sendo explorada, não sei o quê, ele fala, é mesmo, coitada de você, você já trabalhou tanto, não é? Porque aí os pensamentos vão se encadeando. Porque nós não podemos esquecer que o passo seguinte do autoconhecimento e do autodescobrimento é a autoiluminação, antecedida da autotransformação. Então, uma vez detectado, é a nossa grande luta, o grande investimento de energia, buscar a nossa autotransformação. Nem se for para beber 3 litros de água por dia, né? Mas buscar realmente a autotransformação. Porque só na medida que nós nos autotransformamos, não é? É que nós vamos nos auto-iluminando. Não é? Continua, então, Emmanuel, fazendo as seguintes colocações. A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem intencionadas na execução do dever justo. Ora, vício, Emmanuel não usa outra palavra. Queixar-se é vício. O que é vício? É a repetição de um hábito infeliz no nosso comportamento. Então,
uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí já transforma em vício. O vício de se queixar, não é? E a gente sabe como é difícil a gente extinguir esses comportamentos que nós adquirimos pela repetição. Por isso que Emmanuel chama de vício. Então, queixar-se é um vício, não é? E essa autoanálise, né, esse autodescobrimento, vai nos permitir identificar se temos ou não esse vício, não é? E o quanto ele já é dominador do nosso comportamento. É isso que é interessante nós prestarmos atenção nas palavras que os nossos autores espirituais nos trazem. Quando ele quer dizer vício, é o seguinte: você repete tanto que você passa a fazer automaticamente, sem perceber e sem considerar que isso lhe é prejudicial. Continuando, então, nós vamos encontrar o seguinte: existem obrigações pequeninas e milagrosas, que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. Aqui, Emmanuel vem tocar numa lição muito interessante, que está no capítulo de perfeição moral do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Quando nós encontramos lá o seguinte, que todos nós temos missão. Nós temos mania de entender missão zona, né? Chico Xavier tinha uma missão, Divaldo tem uma missão, Teresa de Calcutá tem uma missão. Então, essas são as grandiosas missões, porque são espíritos que já têm uma carga evolutiva muito grande. Mas todos nós temos missões, ou seja, temos compromissos que nos compete realizar nessa encarnação. Por isso, fizemos o nosso planejamento reencarnatório. Em outra parte do Livro dos Espíritos, Kardec os espíritos fazem a Kardec a colocação que paternidade e maternidade são missões. Então, aqui Emmanuel vem nos falar das pequenas e milagrosas missões. Pequenas e milagrosas missões, não é? Meimei nos ensina, em um de seus livros, que, certa feita, uma casa espírita era sempre uma casa pequena, sempre limpa, agradável, e ninguém nunca se perguntou quem era responsável por aquilo, não é? Só se foram dar conta quando o companheiro da casa desencarnou, porque aí ninguém mais assumiu o compromisso de limpar e manter a casa arrumada, não é? Ele nem fez proselitismo daquilo que ele estava fazendo, não é? Parece o contrário disso, aquele personagem de desenho animado que fala tudo eu, tudo eu, tudo eu. Não tem um personagem de desenho animado que fala assim? Então, muitas vezes, nós fazemos coisas e achamos que nós estamos fazendo tudo, não é? Não, nós estamos fazendo a parte que nos compete, não é? E devemos procurar fazê-la, não de forma perfeita, porque nós não somos capazes ainda, mas da melhor forma que pudermos. É isso que é importante. Então, essa é a nossa missão. No local que estivermos, da forma que estivermos, com a idade que estivermos, do sexo com o qual nós nascemos, com o nível cultural que nascemos para essa reencarnação, fazermos o melhor. São as milagrosas missões, as pequeninas missões que precisam ser realizadas de uma forma espontânea e amorosa. É isso que é importante.
e não fazermos grandes coisas e depois ficar se lamentando. Encerre, então, Emmanuel dizendo o seguinte: não se preocupe com a gratidão alheia. Isso é um ponto muito importante. Quando nós fazemos alguma coisa, se o outro é ingrato, não é problema nosso, é problema dele. Vocês não concordam comigo? Se a gente fizer buscando gratidão, começa a ficar complicado. Não é? Porque nós não estamos fazendo de forma amorosa. E conclui Emmanuel com as consequências da queixa. Diz o seguinte: a queixa não atende à realização cristã em parte alguma e complica todos os problemas. Lembra-te de que, se lhe deres a língua, conduzir-te-á à ociosidade, e se lhe deres ouvido, te encaminharás para a perturbação. Nós queremos ser perturbados e ociosos? Com certeza não. Então, cuidado com a queixa. Que Jesus nos ampare.